Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da nossa trilha de resiliência empresarial. Essa é a trilha 6, a gente está falando sobre auditoria interna, né? E neste webinar especificamente, a gente vai falar sobre a aplicação de Process Mining, mineração de processos, dentro da auditoria interna. Sejam todos muito bem-vindos, quero estimular vocês, e vou falar isso algumas vezes ao longo do webinar, a mandar as suas perguntas, mandar no chat os seus comentários, a gente vai trazer aqui ao vivo, a gente vai falar sobre cada um dessas dúvidas, desses comentários de vocês, para ganhar dinâmica aqui no nosso webinar e também tentar enriquecer o máximo possível a experiência de cada um de vocês. Hoje a gente vai apresentar, sou eu, Bruno Giometti, já estive com vocês em outros webinars, Gustavo também esteve, Rafael e Lucas, por favor, pessoal, fiquem à vontade aí para se apresentar. Tudo bom, gente? Eu sou o Gustavo Ferreira, bem-vindos. Bem, pessoal, meu nome é Rafael Bortoli e espero que, junto com meus colegas, a gente consiga abordar o tema da maneira mais clara possível. Olá, pessoal, aqui é o Lucas Peixoto, um prazer estar aqui com vocês. Vamos aproveitar nossa hora aí com o Process Mining. Boa. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Gustavo, Rafael e Lucas, e vamos lá. Como a gente já falou em outros webinars, pessoal, essa trilha aqui, ela fala sobre a próxima geração da auditoria interna, a gente fala sobre o Next Gen, né? É o Next Generation da auditoria interna, e a gente tinha uma série de opções aqui, de abordagens e de caminhos que a gente poderia apresentar para vocês sobre essa próxima geração, tá? E a gente escolheu algumas delas para falar, a gente pode falar com vocês, se vocês tiverem interesse em outro momento, em outro fórum, sobre qualquer uma dessas aqui, mas as 4 que a gente optou por trazer na nossa trilha aqui de webinars são métodos ágeis, que a gente já falou, foi um webinar muito legal, a gente falou bastante sobre Scrum, projetos de alta complexidade, a gente já teve também um webinar de auditoria contínua, que a gente conseguiu apresentar para vocês um pouquinho do benefício que a auditoria contínua traz. Hoje a gente vai falar do Process Mining, ou mineração de processos, tá? E a gente tem ainda mais um webinar, Eduardo Maia, Thiago Guimarães vão apresentar, sobre a automação de controles internos, tá? Essa trilha aqui que a gente está chamando de Next Gen faz parte de um movimento corporativo, um movimento que todas as empresas estão passando, que é esse movimento de digitalização dos seus negócios, né? E não diferente, a gente está falando também da digitalização da auditoria interna. Esse é o nosso processo, é o processo de digitalização da auditoria interna, tá? Só para a gente começar aqui a nossa conversa, Process Mining, né, a mineração de processo, ele traz uma série de benefícios, que é aquilo que a gente vai abordar aqui no nosso webinar, tá? Sobre conhecimento do processo, como ele é de fato, as variáveis e complexidades desse processo, identificar aquilo que não está em conformidade de acordo com o desenho do processo pretendido, mas com a visão da operação propriamente dita, e a tomada de decisão ligada a isso, que quantifica e que traz de forma tangível, palatável, o resultado daquilo que é desvio de processo. Então, em outras palavras, aquilo que a gente vai falar ao longo desse webinar é sobre a identificação de riscos reais dentro dos processos, a partir da aplicação de mineração de processos, tá? A gente quer fazer aqui uma primeira pergunta para vocês, antes de iniciar, pergunta de abertura, para a gente entender aqui o nosso público, entender quem está aqui junto com a gente, e a gente quer passar por cada um desses conceitos, deixar vocês muito à vontade aqui, tá? Então, a pergunta é se você já aplicou mineração de processos em qualquer área da sua empresa. Não precisa ser necessariamente ligado à auditoria interna, não precisa ser necessariamente ligado a processos produtivos, mas se você já usou a mineração de processo, você está familiar com esse conceito dentro da sua empresa. Vou dar um minutinho aqui para vocês responderem, tá? Mas é interessante, a gente tem uma estatística aqui disparada, 90% dos respondentes nunca aplicou uma metodologia, uma prática de mineração de processos dentro da sua empresa, tá? Isso é bem alinhado com o que a gente imaginou. A gente, naturalmente, na hora que está construindo o webinar,
a gente cria algumas hipóteses, né? E essa aqui era uma delas, que a maioria das pessoas não teria aplicado, tá? A gente vem passando, pessoal, por uma série de mudanças, uma série de reestruturação dos negócios, e isso, por consequência, traz uma série de componentes, né, para a mudança dos negócios. Um desses componentes é falar sobre os processos da companhia, tá? A gente tem uma agenda aqui para cumprir, né? A gente vai falar sobre conceitos, exemplos, a abordagem do process mining, da mineração de processos e a aplicação dentro da auditoria interna, tá? E para a gente iniciar aqui nosso webinar, para a gente entrar na parte dos conceitos e exemplos, eu queria fazer uma pergunta, em primeiro lugar, aqui para o Gustavo. O Gustavo, me fala uma coisa, o que é mineração de processos? O que é process mining? Legal, Bruno, vamos lá. Existem algumas definições compartilhadas aí no mercado, tá? Busquei aquela que entendi ser um pouco mais clara e didática, que aqui no próximo slide a gente vai conseguir observar, que compartilha a definição de process mining como sendo a ligação, na verdade, entre as ciências de processos e as ciências de dados, tá? Resumidamente, são duas disciplinas aí que se fundiram, né? Houve um merge aí de duas disciplinas e a gente tem o surgimento de uma terceira disciplina, que é a mineração de processos, né? Quais são essas duas disciplinas que foram fundidas, né? É a disciplina de gerenciamento de processos, né? Process Management, mais a disciplina de mineração de dados, né? O Data Mining, né? Então, houve aí a fusão dessas duas disciplinas e a gente tem o surgimento de uma terceira disciplina, estou me permitindo chamar de disciplina, que é a mineração de processos ou process mining, tá? Então, a gente entende que mineração de processos é o elo perdido entre a ciência de dados e a ciência de processos, tá? Dando continuidade aqui, por que esse conceito, por que essa metodologia foi bastante interessante e muito bem observada, principalmente no ambiente de auditoria interna, tá? Um dos pontos significativos e chaves, né, de um trabalho de auditoria interna é o mapeamento de processos, né? É aquele momento em que você se reúne com os principais stakeholders, control owners, né? E busca ali, através de um processo de entrevista presencial, entender, né, o processo realmente como acontece. Claro que, utilizando essa metodologia, você vai capturar aquilo que está na cabeça do stakeholder, né? Ou seja, se alguma coisa não for percebida por esse stakeholder, provavelmente você não vai capturar, né? Então, existe a necessidade de uma curacidade muito aprofundada nesse momento, né? Entendimento de negócio para a construção do mapeamento do processo. Ao mesmo tempo, é necessário performar essa atividade num tempo adequado, né? A gente não pode gastar aí um semestre, um trimestre que seja, exclusivamente mapeando processos, né? O Process Mining se encaixa como uma luva nessa etapa inicial de um projeto de auditoria interna, né? A gente tem total transparência do processo, ou seja, conseguimos observar todo o processo como realmente acontece, todos os caminhos percorridos pelas transações ao longo desse processo, tá? Muitas vezes caminhos que não são capturados pelos stakeholders, tá? E, ao mesmo tempo, além dessa curacidade, tem velocidade, né? Se tivermos aí a possibilidade de conectar uma plataforma de process mining diretamente no sistema, eu diria que instantaneamente a gente tem um discovery aí desse processo, tá? Ou seja, um mapeamento real, né? Aquilo que realmente acontece dentro da companhia, tá? Bacana, interessante, mas algumas informações mínimas são necessárias para a aplicação desse conceito de process mining, tá? São essas três aqui compartilhadas nesse slide, tá? Então, o log de eventos, que é a informação que utilizamos para aplicação de process mining, precisa nos prover três informações básicas, tá? A primeira delas eu preciso saber qual é a atividade que está sendo performada, né? Se é uma solicitação de uma requisição de compras, por exemplo, se é a aprovação de um pedido de compras, por exemplo, se é a rejeição de um pedido de pagamentos, por exemplo, né? Então, a atividade em si, aquilo que está sendo performado pelo usuário, precisa ser informado no log de eventos, tá? Uma segunda informação fundamental que o log de eventos precisa nos prover
é o período, né, em que essa atividade foi performada. A gente costuma dizer que o timestamp precisa ser informado para os consultores ou para o pessoal aí de estrutura de controles internos, segunda ou terceira linha de defesa das companhias, tá? Então, além da atividade, o momento que essa atividade foi performada e registrada no sistema é fundamental ser informado para que a gente tenha condições de aplicação de Process Mining. E uma terceira informação fundamental e minimamente necessária para a aplicação de Process Mining é um identificador comum entre todos os eventos que compõem o case. Tá? No processo de compras, por exemplo, a gente vai ter eventos desde uma simples solicitação de requisição até o pagamento, o desembolso da companhia, após todo o processo de compras, para que seja concluído, né, essa atividade. Tá? Então, é fundamental que eu tenha um identificador comum entre todos esses eventos que compõem um case. Tá? Já vivemos situações assim? Sim, já vivemos situações assim. Algumas vezes as informações já vêm redondas, né? O log de eventos já nos dá as informações redondinhas, necessárias, algumas vezes não, tá? Eu vou pedir para o Rafael compartilhar com vocês um desses exemplos com a gente. Vamos lá, Rafa? Então, aqui temos um exemplo de onde aplicamos o Process Mining em um processo de atendimento de TI, onde, inicialmente, nós recebemos as 3 informações básicas de um chamado, as atividades por quais são esperadas que um chamado passe, ele seja aberto, ele seja alocado um analista, para um analista, ele passe por uma tratativa, seja resolvido, avaliado e encerrado. O Case ID, que no caso seria o número do chamado, e o timestamp, que foi o período em que ele passou por determinada atividade. Então, aqui temos um exemplo de um chamado 20.2008.21.261, que foi aberto no dia 10/8, às 10h15. No mesmo dia, às 10h20, ele foi alocado para um analista. Às 11h30, ele foi passado para a tratativa. Às 12h40, resolvido. Às 5h40, ele foi avaliado pelo usuário. E encerrado às 5h41. Dentro do Process Mining, nós conseguimos identificar se todos os chamados abertos seguiram esse fluxo das atividades esperadas. Caso, em determinado momento, algum chamado, ele, em vez de ser ele foi colocado pelo analista, passado para a tratativa, em vez de ser resolvido, ele voltar para o analista, ou seja, ele não seguiu o fluxo que é esperado, nós conseguimos identificar os chamados em específico e analisar esse chamado que não seguiu o fluxo padrão e entender por que, em vez de ele ser resolvido, ele voltou para um analista. Em vez de ter que selecionar a amostra, pegar todos os processos, nós temos essa visão quase que em tempo real e de todo o universo. Além dessas informações básicas, nós podemos incrementar a nossa análise com algumas informações adicionais. Aqui nós recebemos as informações das pessoas envolvidas, assim nós conseguimos avaliar quem foi que abriu o chamado, quem foi o analista que foi alocado para fazer esse atendimento. Assim, em caso de problema, conseguimos ir direto nas pessoas que estavam envolvidas com esse chamado. Recebemos o custo de cada etapa, assim conseguimos avaliar quanto custou para a companhia o valor total de todas essas atividades e, caso seja um valor acima do esperado, identificarem aonde, em qual dessas atividades que teve um valor elevado ou acima do esperado, e o SLA com o tempo do período que demorou para esse chamado ser concluído e quanto tempo ficou em cada atividade. Conseguimos realizar alguns filtros onde, se é esperado que depois de aberto o chamado seja alocado para um analista em torno, no máximo, 1 hora, conseguimos realizar um filtro para trazer somente os chamados que foram alocados em mais de 1 hora. Assim, para identificar também especificamente esses chamados e fazer uma análise mais específica e direta para tratarmos somente vermos somente o que pode ser um possível problema. Após toda essa informação, vocês devem estar se perguntando, caso vocês possuam um processo onde queiram aplicar um Process Mining, e caso esses processos ou sistemas não existam um ID único, onde seja possível amarrar igual aqui esse exemplo do chamado, se é possível aplicar o Process Mining da mesma forma. Lucas, você consegue responder essa questão para a gente? Opa, legal, Rafa, obrigado aí.
Sobre essa questão, né? Quando a gente tem um processo que ele transita por diversas áreas da mesma empresa, que ele transita por diferentes sistemas, é quase esperado que esse identificador ele não vá permanecer, né, durante essas trocas de áreas, essas trocas de sistema. Então, a gente tem casos, assim, não é incomum que a gente encontre, como nesse exemplo do case do slide, a gente tem case IDs que eles amarram um caso até certa parte do processo, né, até certa atividade. Quando passa para uma outra área, passa para um outro sistema, esse case ID mudaria. Então, como é que a gente consegue contornar um problema que a gente, essa situação, que seria uma situação da base que a gente recebe? Então, a gente cria, como a gente está sinalizando ali, um ID sintético, né? Esse identificador sintético, ele vai servir para identificar cada um dos casos, passando pelas diferentes atividades e sistemas, de forma que a gente amarra esse processo completo, passando por todas as atividades que foi requerida para ele iniciar até o encerramento dele. Dessa forma, a gente consegue minerar esse processo sem maiores percalços. Uma característica bem legal do Process Mining também é a questão visual que as ferramentas permitem. Então, eu vou pedir aqui para o Gustavo conseguir detalhar um pouquinho mais para a gente um exemplo que a gente trouxe. Legal, Lucas. Antes do Gustavo comentar, deixa eu só tentar fazer aqui, pessoal, a gente vai compartilhar aqui uma tela, né? Era o vídeo, né, Gustavo, que você quer mostrar? Isso. Vou tentar aqui, hein? Vamos ver se vai dar certo. Pessoal, aqui eu queria só fazer um comentário. O Process Mining, ele tem esse componente teórico, né? E aí, você fica com ele na cabeça sem muita clareza, né? Vamos mostrar agora para vocês o que é, na prática, essa mineração de processo. Vou perguntar aqui para o Gustavo, para o Lucas, Rafael, vocês estão vendo a tela? Está tudo certo? Claro. Sim, estamos vendo. Ok. Muito bem, vou dar o play para Gustavo. Tá, então a gente está aqui mostrando para o pessoal a utilização de Process Mining no ambiente, no processo de contas a pagar. Então, são 238 mil invoices, que equivalem a aproximadamente 1 bilhão de euros, tá? Aqui à direita, a gente está mostrando o caminho padronizado, entendido como ideal, mas percebe-se que existem outros caminhos aí que as transações percorreram, tá? Então, com um simples clicar e selecionar, a gente consegue já focar nesses caminhos que não imediatamente foram identificados como padrões, tá? Aqui eu tenho a visão geral, modelo espaguete, tá? Às vezes poluído, não ajuda muito na análise. Eu consigo selecionar caminhos específicos que me chamaram a atenção por não seguirem aquilo que previamente foi estabelecido como padrão, tá? Métricas de observação, valores absolutos, valores financeiros, tempo, né? Dias e horas. Nesse caso, a gente vai filtrar horas aqui para ver quanto tempo foi demandado por atividade entre atividades, tá? Voltei para a seleção dos dias. Alguma coisa que me chamou atenção que está fora do modelo, eu simplesmente clico e vou detalhar, explorar com mais profundidade para entender o que aconteceu, tá? Então, exatamente foi isso que foi feito, tá? É atualizada toda a população relacionada a esse caso, ou seja, agora são 433 invoices, né, que não percorreram o caminho ideal, originalmente definido como ideal, que equivale a 1 milhão e 85 mil euros, tá? Aí eu tenho toda a base que compreende essa discrepância, essa não conformidade. Posso detalhar muito mais, mas já tenho informações aqui iniciais bastante interessantes em relação a essa base, né? Qual é o documento, né, que eu estou tratando, qual é o valor desse documento, ele está relacionado a qual fornecedor, né? Eu ainda posso associar isso a colaboradores internos da companhia, quem performou a atividade, tá? Então, de uma maneira visual, intuitiva, imediata, eu já consigo identificar aquilo que está discrepante do que seria entendido como ideal e aprofundar o meu entendimento e analisar com mais profundidade para entender o que realmente aconteceu, tá? Então, esse é um exemplo, mesmo que superficial, tá? Sobre a aplicação de Process Mining. Sabe o que eu acho muito legal da visualização do Process Mining, Gustavo? Quando eu olho esse gráfico aqui, tá? E eu vejo essa setinha roxa que está vindo aqui, ó. Exato. 2, 3 etapas do processo, eu tenho a visibilidade de transações
que burlaram algumas etapas do processo, seja intencional ou não intencional, né? Mas é aqui que a gente consegue falar que existe um risco real. Eu acho isso sensacional da aplicação do Process Mining. Interessante. A gente não precisa ter um entendimento técnico muito aprofundado, né, para perceber que existiu ali um caminho diferente do que aquele que era esperado pela companhia. Tem um complemento, é um entendimento, você entendendo o processo e você bate o olho, vê o fluxo, você vê que ele não seguiu o processo que você conhece e você fala, opa, tem alguma coisa errada aqui, e você consegue detalhar e ficar somente naquele fluxo que está fugindo o processo ideal. Exato, não só em relação a não conformidades, discrepâncias, a gente consegue aqui também identificar gargalos, né? Ou seja, acúmulo de atividades em relação às métricas apresentadas, atividades engargaladas em pessoas, né? Workload, às vezes, não está muito bem definido, previamente bem definido. Então, são várias possibilidades de agregar valor com as análises que o Process Mining nos permite, tá? Dando continuidade aqui, gente, e também já considerando essa parte conceitual previamente apresentada, essa parte visual também previamente apresentada, a gente quer compartilhar aqui, entender com vocês, se vocês avaliam qual seria na sua empresa uma área em que seria aplicável o Process Mining, né, considerando o seu ambiente hoje em dia. Legal, a gente elencou aqui algumas alternativas, pessoal, para vocês escolherem, tá? Compras, contas a pagar, contas a receber, tesouraria, folha de pagamento e todos, ou nenhum, né? Fiquem à vontade para ir respondendo. Enquanto vocês vão respondendo, se vocês lembrarem de alguma área diferente, quiserem comentar no chat aqui, fiquem à vontade para comentar. Eu já volto para finalizar aqui o nosso pool, a nossa quiz, mas antes eu queria só antecipar aqui a Melina Roche. Ela fez uma pergunta, ela está perguntando se a gente vai falar mais para frente no webinar sobre os softwares que a gente usa para essas análises, tá? Então, sim, a gente vai falar, a gente vai citar aqui 2 softwares especificamente, tá? Que são parceiros da Protiviti, seja um parceiro global, seja um parceiro nacional, mas a gente vai citar daqui um pouquinho, tá, Melina? E as 2 ferramentas são sensacionais, e a gente vai falar sobre elas daqui a pouquinho. Pessoal, gostei muito aqui das respostas, né? Vou finalizar o nosso pool. A gente tem 56% das pessoas falando que dá para aplicar Process Mining em todos os processos da companhia. A gente tem 18% falando contas a pagar, 12% falando compras. E assim, pessoal, 6% falando tesouraria. Folha de pagamento, 6% também. Vocês estão corretos, dá para aplicar em todos, tá? Mas aqui, a pergunta que a gente vai ter que fazer, e é o que a gente vai linkar agora para falar sobre a nossa abordagem de Process Mining, tá? É o como aplicar. Porque não é uma coisa assim tão linear, do tipo, instala um software e está tudo pronto, né? Tem uma técnica de análise, tem um método para fazer isso. Então, normalmente, a nossa recomendação está ligada a priorizar, escolher um para fazer alguns testes, né? Vamos dizer assim. Mas, Gustavo, você quer tratar um pouquinho dessa metodologia, como que a gente tem passado pela metodologia da aplicação do Process Mining dos nossos clientes? Legal, Bruno, sim. Vamos falar um pouco da abordagem que a ICTS Protiviti tem em relação ao conceito Process Mining, tá? É uma abordagem simples, tá? Tem que ser simples. E como é que ela acontece? Num primeiro momento, a gente alinha, antes de mais nada, a gente alinha com o nosso cliente um ponto de dor, né? Um ponto do processo, ou um processo completo, que tira o sono do nosso cliente, né? A partir desse alinhamento, legal, vamos ver se nesse pedaço de processo, os dados que transitam por ali nos oferecem as 3 informações mínimas que mencionamos lá atrás. Ou seja, existe um identificador comum entre esses dados? É possível ver a atividade que está sendo performada na avaliação desses logs de eventos, né? E uma terceira informação, eu consigo saber quando que essa atividade foi performada?
Tá? Então, determinando a dor do cliente, né? Alinhando com o cliente ali que existe uma dor, que existe um desconforto naquele processo. Avaliando que temos, sim, condições de ter acesso a essas 3 informações mínimas, considerando os log de eventos, a gente parte para uma abordagem um pouco mais completa, um pouco mais ampla, que é a prova de conceito, ou prova de valor, como queiram, né? Nessa prova de conceito, a gente vai considerar o mesmo processo previamente alinhado com o nosso cliente, a fase de dados previamente realizada por nós, tá? Só que considerando um escopo um pouco maior. Estou falando aí de um mês, um trimestre, estou falando de mais de uma unidade de negócio, às vezes. Estou falando aí de uma prova de conceito que vai suportar a construção de um business case, né? Então, são pessoas, tanto da área de negócio, ou pessoas que têm responsabilidade de governança, com um case na mão, utilizando-se de uma plataforma de Process Mining, com força suficiente para influenciar os seus executivos ou os tomadores de decisão na companhia a fazer um processo de implementação completo, né? E aí a Protiviti, a IPTS Protiviti também participa desse processo de implantação da solução, tá? Mas entendemos que sim, é fundamental percorrer essas atividades anteriores para que tenhamos acuracidade, assertividade na implementação de uma solução de Process Mining, tá? Então, de uma maneira geral, assim que tratamos, assim que abordamos o conceito de Process Mining com os nossos parceiros, com os nossos clientes, tá? Retomando a pergunta da Melina, Bruno, eu vou aqui falar um pouco sobre os 2 parceiros que nos dão suporte para a aplicação de Process Mining nos nossos projetos de auditoria interna e nos nossos projetos de consultoria em si, tá? São eles Everflow e Celonis, tá? Everflow é uma solução nacional, genuinamente brasileira, tá? E que também uma parceira da ICTS Protiviti para aplicação de Process Mining em nossos projetos, tá? Existe também o Celonis, que é uma solução global, uma empresa internacional, parceira da Protiviti, através da nossa unidade dos Estados Unidos, e que também nos dá a condição de aplicar a sua solução em qualquer outro projeto que seja necessário, tá? A gente costuma apresentar soluções para os clientes e fica a cargo do cliente, fica a gosto do cliente optar por uma das soluções, tá? Além disso, considerando os nossos parceiros, as plataformas que utilizamos, considerando que já fizemos uma prévia degustação, né, do que é o Process Mining, né, a visualização do vídeo de contas a pagar e uma ideia inicial do que seria a aplicação de um Process Mining na sua realidade. E também considerando o conceito previamente apresentado, eu quero aqui trazer a discussão, enviesar a discussão para a auditoria interna, tá? Então, os meus colegas de auditoria interna, de controles internos, enfim, pessoal que faz parte aí de uma das 3 linhas de defesa, né, recentemente discutida por COSO, quero fazer uma provocação para esse pessoal. Imagina se você conseguisse, né, suporte tecnológico para mapear o seu processo com 100% de acuracidade, né, para realizar testes de desenho de uma maneira automática e ainda assim realizar testes de eficiência de controle operacional de uma maneira automática e 100% assertiva, considerando quase que a totalidade da população. Seria um mundo ideal para nós, certo? Pensando nisso, a Protiviti desenvolveu algumas aplicações, né, com viés de auditoria interna dentro das plataformas de Process Mining, né? A gente vai mostrar 2 delas, tá? E queria pedir ajuda agora para o Lucas a compartilhar o conhecimento dele sobre essa primeira aplicação. Lucas. Legal, Gustavo. Então, como a gente como o Gustavo bem introduziu, essa primeira aplicação do Process Mining na auditoria interna na prática, né? Nós temos uma adaptação de uma coisa que é bem comum, acho que na vida dos funcionários e colaboradores das 3 linhas de defesa, que é a matriz de riscos e controles, né? Então, a gente vê ali na ilustração, a gente tem o processo, a gente tem os riscos enumerados, os controles desses determinados riscos, e ali, no cantinho à direita, a gente vê que tem os testes analíticos, né? Então, o que acontece nessa adaptação da matriz? A gente define esses testes analíticos que serão realizados, então, test of design, test of control,
para a gente passar pelo registro, passar pelos controles. A partir dessa adaptação, eu vou passar aqui para o próximo slide, né? A gente começa lá com a matriz, a RCM padrão, a gente define esses testes analíticos e adiciona eles a essa matriz, realiza o upload para nossas ferramentas, onde a gente desenvolveu a solução. Dessa forma, a gente consegue testar, realizar esses testes de maneira automática e monitorar o andamento deles em tempo real. Então, a gente consegue ver qual é a porcentagem da população testada, quantos passaram nesse teste, quantos não passaram, e, além disso, a gente tem alguns dashboards que são de fácil entendimento para auditor interno, para controles externos e até mesmo para gestores que são donos de controles. Então, fica uma mudança bem, vamos dizer assim, drástica entre o procedimento normal, que seria você ter que ir lá, talvez até manualmente, realizar alguns testes, e o teste passa a ser automático e os resultados passam a ser monitorados enquanto o teste está sendo realizado. Então, bem legal essa aplicação aqui. E para a nossa próxima aplicação, eu vou pedir ajuda aqui para o Rafael detalhar para a gente. Ô, Paulo, obrigado aí por passar o ponto. Esse vai ser um vídeo também. Essa aplicação desenvolvida pela Protiviti, ela é específica para um processo de segregação de função, onde esse exemplo do vídeo que vamos passar identificar as POs criadas e aprovadas pela mesma pessoa. Vou tentar compartilhar, pessoal, assim como da outra vez. A hora que todo mundo estiver vendo, avisa. Legal, Bruno, estamos vendo. Estamos vendo. Boa. Então, aqui nós temos todos as POs criadas e aprovadas pela pessoa, onde nós conseguimos filtrar por país, se a gente está tentando identificar algum PO number específico. Aqui temos um valor total de 12,2 milhões de euros, onde as atividades foram quem criou e quem aprovou, onde identificamos 6 riscos de conflito de segregação de função. Aqui embaixo temos a listagem de todos os conflitos encontrados. Selecionamos um usuário específico, onde ele criou e aprovou 802 mil euros em PO. Aqui vamos detalhar quais foram as POs que ele criou e aprovou. Vamos selecionar um exemplo mais detalhado. Vamos selecionar o ID 6751, onde vamos conseguir validar quem foi que criou e quem foi que fez a aprovação. Aqui vemos que a criação foi feita pelo Purchasing 2 no dia 31 de janeiro, a aprovação feita pelo mesmo Purchasing 2 no dia 2 de fevereiro, ou seja, validamos que foi criado e aprovado pelo mesmo usuário. Após essa validação, conseguimos detalhar o fluxo para validar se o processo passou pelo fluxo que é esperado ou se teve algum desvio. Aqui, então, conseguimos validar que ele seguiu todo o fluxo e conseguimos detalhar passo a passo desse fluxo para ver se em algum momento foi identificado algum tipo de problema ou seguiu algum padrão que não era esperado. Então, após isso, é só a identificação. Após a identificação, a gente consegue fazer uma análise. E após a identificação de um possível problema, Gustavo, você consegue nos ajudar sobre quais são os planos de ação que nós podemos tomar para poder garantir que foi realmente se o risco se materializou ou não? Sim, Rafa, isso inclusive é uma das funcionalidades que as plataformas de Process Mining nos provêm, tá? Então, a gente consegue, conforme observado, ter suporte da plataforma de Process Mining para o mapeamento, né? Para a realização de testes automatizados, sejam eles de design, sejam eles de eficiência de controle operacional, tá? Ele nos dá suporte para identificar, de acordo com as aplicações desenvolvidas pela Protiviti, ele nos dá suporte para identificar os gargalos, os gaps, as discrepâncias, tá? E ele também nos dá suporte para definir alertas, né? Então, uma vez que nós temos aí os processos definidos como modelo, né? Ou seja, a companhia quer seguir um processo, tá? É facilmente definível isso, né? Dentro da plataforma de Process Mining, e também é facilmente definível a criação de alerta para aqueles casos, conforme observamos, que não percorrem esse fluxo desejado, tá? Então, uma vez criado esses alertas, né, em tempo real, repito, é possível criar alertas, identificar discrepâncias e não conformidades em tempo real, tá?
A partir do momento que criamos esses alertas, é possível direcionar esses alertas, né? Num primeiro momento, para o Control Owner, né? O pessoal lá da área de negócios. São eles os principais responsáveis pela eficiência do controle. Segundo, o pessoal da segunda linha de defesa. Estou falando aí do pessoal de controles internos, que geralmente tem a responsabilidade de dar suporte ao pessoal de negócio para manter o controle eficiente, tá? Então, consigo identificar a discrepância, consigo identificar o gap, né? Consigo ser alertado em relação a esse gap, tá? E recebo um adicional de informações relacionadas ao ponto identificado, tá? Então, quando ocorreu, quais os documentos envolvidos, quais as pessoas envolvidas, tá? No gap identificado, se isso é uma prática recorrente ou não. O sistema, através de inteligência artificial, tem capacidade de analisar se isso foi uma atividade isolada, como é o caso aqui, ele traz no corpo do e-mail que o Control Owner recebe, né, através do alerta disparado, dizendo que isso é uma atividade atípica, nunca antes observada, né, além de todas as informações relacionadas a esse gap, tá? Então, reforçando, a plataforma me dá suporte para mapear o processo, fazer o upload da minha matriz de riscos e controles, performar teste de design, teste de eficiência operacional automaticamente, analisar e identificar gargalos, criar alertas quando esses gargalos, quando esses riscos forem materializados, disparar essa informação para o Control Owner e para o pessoal que dá suporte a esse Control Owner, com um arcabouço de informações suficiente necessário para que esse Control Owner, para que o responsável por endereçar esse ponto, num simples clique de botão, consiga, num exemplo aqui, que já observamos, aprovar um pedido de compra e retomar o fluxo desse pedido de compra num processo previamente tido como interessante pela companhia, tá? Então, dá para perceber aqui que a plataforma, que o software, tem funcionalidade suficiente para nos dar suporte em todo o processo de auditoria, seja ele um projeto, né, determinado, ou seja, começo, meio e fim, ou seja, para uma estrutura corporativa de auditoria interna, que tem períodos um pouco distintos de projetos, tá? A plataforma, com suas funcionalidades, então, nos permite atender a auditoria interna em todas as suas etapas, tá? Tendo isso em vista, gente, tendo todas as apresentações anteriores, conceituais, visuais, tendo a oportunidade de apresentar algumas das aplicações desenvolvidas pela esse teste Protivity, abordando a auditoria interna, tá? Existem aplicações que não necessariamente são focadas em auditoria interna, a gente queria aqui compartilhar mais um questionamento com vocês, né? E considerando o seu ambiente hoje, considerando a sua realidade, a sua empresa, os seus sistemas e assim por diante, você acha que a adoção de Process Mining ela vai aumentar a maturidade da sua auditoria interna? Em termos de governança, tá? Não só especificamente em auditoria interna, em termos de governança como um todo, auditoria interna, a gestão de risco como um todo, controles internos, as 3 linhas de defesa. Como que você vê a adoção de Process Mining em termos de evolução da maturidade? Tá? A gente elencou aqui, pessoal, 3 alternativas, tá? O sim, mas eu preciso saber como, e não, ainda não estamos preparados para este nível, tá? Enquanto vocês vão respondendo, eu vou fazer aqui alguns comentários. A gente recebeu 2 perguntas, tá? Que são muito boas, eu vou comentar aqui. A Mauricéia Couto, ela perguntou sobre a diferença em relação à auditoria interna e a auditoria contínua, né? A diferença entre a auditoria contínua e essa aplicação do Process Mining, né? O que eu respondi aqui para ela, a auditoria contínua, ela tem uma visão, normalmente, de indicador, né? Ela está ligada a um script, a um teste de um controle específico, né? O Process Mining, ele olha o processo como um todo. Então, eventualmente, você vai identificar situações em que controles são executados, mas fora do fluxo normal de processo. Por exemplo, uma transação que precisa ser aprovada, ela é aprovada, então, para fins de controle, eu vejo lá que existe o status aprovado, né? Mas eu vejo que essa transação, ela passou por uma pessoa diferente do processo, né? Como a gente falou lá atrás,
a aplicação do Process Mining, ela pode estar atrelada à visão de pessoas, ela pode estar atrelada à visão de tempo, ela pode estar atrelada à visão do processo como um todo, né? Então, você vê um processo sendo feito, mas desviado ou desvirtuado da sua essência, tá? Então, acho que essa é a principal diferença. E o Caio também mandou uma excelente pergunta, Caio, agradeço, que é como fazer se dentro de uma análise de Process Mining tiver algum erro inesperado pelos stakeholders, que vá além de prazo e orçamento já acertado, né? Se tem uma mudança de estratégia no curto prazo. Caio, a gente aqui tem aplicação, eu vou falar algumas aplicações sobre o Process Mining, e a gente vai fazer um convite para vocês daqui um pouquinho, que vocês vão entender melhor, tá? Mas o Process Mining, na aplicação da auditoria interna, ela vai dar essa visão, como o Gustavo há pouco estava falando, sobre o desvio do processo, né? E esse desvio de processo, ele é uma informação quente para você saber, se você precisa mudar o processo, porque o processo não está legal, ou ele é uma informação quente para você saber se você precisa voltar para o dono ou para a pessoa envolvida no processo para falar, cara, você desviou o processo. Por quê? Sua auditoria interna me dá uma justificativa plausível, me dá uma documentação, me mostra se isso faz sentido ou não. Se não, você tem uma falha de processo identificada. Então, você, de um lado, quando você está aplicando dentro da auditoria interna, o Process Mining, você tem uma visão, um indicador confirmado de desvio, e você vai devolver para as pessoas envolvidas nesse processo pedindo a atuação deles, tá? Que é o papel típico da auditoria interna hoje, né? E isso pode ser feito, como o Gustavo apresentou, de forma automatizada dentro das nossas plataformas, né? Dentro do Celonis ou do Everflow. Então, isso é muito legal, né? Mas também existe uma outra aplicação do Process Mining, Caio, que quando a gente está falando de orçamento, quando a gente está falando de coisas não necessariamente ligadas a controles internos, a desenho de processo, a gente pode estar falando sobre eficiência de processo, tá? E a aplicação do Process Mining para analisar a eficiência de um determinado processo também é uma ferramenta poderosíssima. Quando você olha naquele desenho, como o gráfico que a gente mandou, e você visualiza que determinadas transações, elas costumam ficar muito tempo dentro de determinada etapa do processo, você tem potencialmente um gargalo de processo. Esse gargalo, ele pode ser corrigido também. Então, aqui, pessoal, voltando ao nosso link com essa pergunta que a gente faz aqui, se aumenta o nível da maturidade da auditoria interna, a gente tem 88% das pessoas falando que sim, ou sim, mas precisa saber como, né, tá? 55% diz que sim, 33% diz que sim, mas precisa saber como. Então, pessoal, veja que essa ferramenta, quando ela cai na mão da auditoria, ela não só consegue... obrigado, alguém que finalizou o pool aqui, eu tinha esquecido. Agradeço. Ela não só consegue dar a visão de que um processo não está legal e precisa ser corrigido, para fins de auditoria, para fins de aumento de nível de risco, né, de segurança que a gente traz para o processo, mas também para a visão da eficiência desse processo. E aí a gente passa a ter uma auditoria interna que realmente está adicionando valor para a companhia como um todo, né? Sobre a adição de valor, tá? Eu vou perguntar aqui para o Lucas, por quê? Né? Diante de tudo isso, faz sentido a gente adotar o Process Mining? Faz sentido a gente usar essa ferramenta? Legal, Bruno. Sim, a nossa visão, e até a visão também, pela estimativa da Gartner, é que faz bastante sentido essa adoção da mineração de processo, né? A gente vê aqui que nos últimos 2 anos a gente teve uma mudança do cenário, né? A gente vê que ela era muito usada, como você comentou, a questão do diagnóstico e a melhoria de processos, e que isso está sendo modificado, essa adoção, ela está sendo equalizada entre a razão da adoção, né? Então, conformidade, aqui em conformidade a gente cita um pouquinho do que a gente faz em auditoria interna, mas também em compliance, está saindo um pouquinho do diagnóstico, está indo para a melhoria também, e entre as áreas, e também se você for pegar entre as empresas, os setores das empresas que estão sendo usados. Antes, a mineração de processos, ela ficava muito ligada a empresas que estavam mais ligadas à disrupção tecnológica para o crescimento dos seus negócios. Hoje em dia, com essa equalização da utilização e da adoção em auditoria, em transformação digital, a gente vê que isso está ficando mais popular entre os diversos setores. Então, sim, faz total sentido a gente começar
a adotar o Process Mining, até pelas questões também da auditoria interna, como a gente vê que aumenta a acurácia, a velocidade, a praticidade dos testes que estão sendo realizados. Então, é uma ferramenta muito poderosa. Lucas, deixa eu só fazer um adendo aqui. Claro. São duas questões interessantes em relação ao Process Mining. Tá? Primeiro, que ele colabora para que a auditoria contínua atinja o seu ápice. Né? Qual que é o ápice da auditoria contínua? É o monitoramento contínuo. Né? Então, é prover aí aos gestores informações online, né? Ou seja, o momento em que elas ocorrem, né? E se elas estão em conformidade ou não em relação à operação, em relação a finanças, estratégias, em relação ao próprio compliance, tá? Então, uma característica bastante interessante de Process Mining é isso, ela alavanca o conceito da auditoria em contínuo. Um segundo adendo que eu gostaria aqui de compartilhar em relação a uma pesquisa recente feita pela Protiviti americana, em que nos trouxe uma informação que chamou bastante atenção, né? Os projetos de RPA, né, robotização de processos, na sua grande maioria, em torno de 50% dessas iniciativas, não têm um resultado satisfatório. Né? Por quê? Entendeu-se que muitas vezes, exclusivamente pelo entendimento, seja de um stakeholder, seja de um gestor, entendia-se necessário a aplicação de um robô, né? E também, muitas vezes, para destravar algum tipo de gargalo, né? Logo após a implementação desse robô, em muitos casos, percebeu-se que outros gargalos foram gerados. Né? Por que eu estou falando isso? Porque o Process Mining, ele dá um poder de acuracidade muito grande para a aplicação de robôs. Né? A partir do momento que você tem real visibilidade do seu processo, a alocação de robôs para criar controles preventivos, detectivos, para criar scripts automatizados em série, você tem muito mais condições de tomar essa decisão com acuracidade, né? Ou seja, o Process Mining, ele alavanca, né, o seu processo de transformação digital como um todo, tá? São esses adendos que eu queria fazer. Ô, Gustavo, até um complemento, o Process Mining ajuda você, às vezes, a entender melhor o seu processo. Já que foi um caso onde pegamos aqui, fizemos entendimento de um determinado processo, recebemos arquivos, montamos, quando colocamos na ferramenta, a gente viu que não seguia o fluxo esperado, seguia diversos outros fluxos fora do esperado, e quando fomos analisar junto com os responsáveis, não era necessariamente um problema. Era um fluxo que poderia seguir, só que não era ou de conhecimento da área, ou não era esperado, a gente apresentou um novo ponto, ou seja, a área que aplicou o Process Mining começou a conhecer até mais dos seus próprios negócios. Então, é uma coisa muito interessante para ajudar até você aprender até mais do que você já faz no seu dia a dia. Com certeza. O Renato, ele fez uma pergunta aqui sobre auditoria contínua. Renato, vou te convidar, Renato, para assistir o nosso webinar de auditoria contínua. Está disponível no canal do YouTube. Acho que o Bruno Martins, que está nos apoiando aqui nesse webinar, já mandou aqui o link, ou vai mandar em algum momento, tá? Mas, Renato, acabou de mandar, isso que é conexão aqui, hein? A auditoria contínua é aplicável para todas as empresas, tá? O Renato está preocupado aqui, perguntando se é aplicável somente para empresas gigantes, né, aqueles grandes players de mercado, ou pequenas e médias também. E, na verdade, Renato, é aplicável para todas as empresas, tá? Você criar um script de auditoria contínua, criar um indicador de risco, criar um script de monitoramento, se você tem bom conhecimento do processo e a pessoa preparada para fazer isso, você consegue criar, colocar num painel, num dashboard de acompanhamento desses riscos e ficar com essa informação atualizada, real time ali, tá? Então, se aplica a qualquer empresa. A única pergunta que a gente vai ter que fazer para a empresa é em que nível de maturidade estão os seus dados, tá? Os dados estão disponíveis, existe um banco de dados, existe um ERP que tem esses dados, que eu consigo puxar essas informações. Se as respostas forem sim, a gente consegue criar um script em qualquer contexto, em qualquer cenário, tá? Agora, se a empresa for muito, muito pequena e todos os dados forem em Excel, por exemplo, você está sujeito a alguns riscos que podem desvirtuar a análise que uma auditoria contínua faria. Por exemplo, os dados imputados, lançados manualmente errados, né? E aí você pode ter um desvio do seu indicador,
tá? Mas é aplicável sim, Renato, é uma excelente pergunta. O Gustavo ia fazer um convite, é isso, Gustavo? Isso. A apresentação, naturalmente, desperta curiosidade, né? A gente sabe que o tema é novo, a gente sabe que, de certa maneira, a gente está sendo vanguardista aqui no Brasil em relação à aplicação de Process Mining, tá? Tendo isso em vista, criamos uma academia de Process Mining, né? Então, muito parecida, na verdade, com aquelas etapas anteriores que eu compartilhei com vocês em relação à abordagem da STS Productivity sobre o conceito de Process Mining, tá? Então, a gente vai compartilhar com vocês um case real. Algumas informações serão anonimizadas, naturalmente, prezamos por sigilo em relação a informações sensíveis dos nossos clientes, tá? A partir do momento que fizemos essa tratativa, essa anonimização, a gente criou uma academia, né? E a gente vai fazer um case junto, uma visão junto, vamos construir algumas análises juntos, tá? Para que o pessoal, primeiro, entenda com mais profundidade as possibilidades de aplicação da ferramenta. As aplicações são inúmeras, né? Conhecendo o teu negócio e tendo conhecimento de uma ferramenta dessa, a gente entende que a sua possibilidade à disposição dele na sua companhia vai, sem dúvida alguma, ser um diferencial, tá? Então, conte com a gente para ter esse entendimento inicial. A academia é gratuita, aberto a todos, tá? A gente define alguns fóruns por companhia, por empresa, e faz a apresentação de um case conjuntamente 100% gratuito, tá? Então, esse é o convite que a gente quer fazer para vocês. Boa. Queria fazer um comentário aqui, pessoal. Primeiro, fiquem à vontade para mandar mais perguntas, mais considerações, tá? A gente tem aqui uns minutinhos para terminar, mas eu queria fazer um link com aquilo que a gente começou falando, tá? Sobre o processo de digitalização da auditoria interna, né? Esse processo, pessoal, ele é um processo contínuo, né? E ele vai passar por diversas etapas, né? A gente precisa hoje discutir, dentro das nossas estruturas de auditoria interna, o como ser relevante para as organizações, o como adicionar valor, né, com aquilo que fazemos dentro das organizações. Então, quando a gente fala hoje desse processo de digitalização, eu preciso colocar aqui em discussão, e esse é o convite que a nossa trilha tem feito para vocês, sobre um pool de profissionais de auditoria que hoje é data-driven, né? São profissionais que não olham mais os donos de processo, mas eles olham os dados dos processos, tá? E para fazer isso, e para alavancar e melhorar essa análise toda que a gente está propondo, a gente fala sobre auditoria contínua, a gente fala sobre Process Mining, a gente fala sobre IPA e aplicação de robotização, a gente fala sobre a inovação, as mudanças dos métodos de trabalho, tá? Mas aqui o que é importante, a gente tem muita segurança e muita consciência. As companhias hoje, elas são geradoras infinitas de dados. Elas criam dados com tudo aquilo que elas fazem de ponta a ponta, né? É uma entrada de mercadoria, é uma saída de mercadoria, é a solicitação de uma requisição de compra, é a aprovação de um orçamento, tudo isso vai virando dado. Para a gente aumentar o nível de segurança e para a gente aumentar o nível de qualidade daquilo que a auditoria interna precisa começar a olhar com muito carinho aos dados que as companhias têm, tá? Por isso, hoje, é fundamental, o Gustavo usou a palavra vanguardista, é fundamental trazer essa mentalidade vanguardista para a auditoria interna, tá? E a gente trazer em perspectiva e colocar em perspectiva a aplicação de todos os métodos de análise que a gente tem à nossa disposição, tá? Eu quero reforçar que a gente está à disposição de vocês, quero reforçar que a gente... se vocês quiserem nos chamar para bater um papo, para conversar sobre alguma das soluções, nos avisem, a gente está à disposição. E queria agradecer a participação de cada um, queria agradecer as perguntas que vocês mandaram. A ideia é que seja sempre esse webinar dinâmico, com a participação, que isso enriquece o processo como um todo, tá? Obrigado, pessoal. Agradeço a participação de todo mundo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Bom resto de dia.
Valeu, pessoal. Muito obrigado. Prazer falar com vocês aqui. Valeu.